Olá, você de casa! Hoje eu tô aqui no chão, escondida de todo mundo, do mundo inteiro, gravando um vídeo rápido, explicando uma curiosidade que eu acredito que pode ser interessante para algumas pessoas. Hoje não tenho o Olha aqui comigo do lado pra eu interagir com alguém, então eu vou ter que interagir com a câmera mesmo, e não é muito fácil. Faz muito tempo que eu não faço isso, de gravar vídeo sozinha, mas vamos lá. Hoje eu vou contar um pouco sobre minha história, sobre nossa percepção, né? Quem é ucraniano, quem é russo, quem é belorrusso, como a gente se identifica, né, hoje em dia. Aliás, como hoje em dia tá ficando mais difícil para eu explicar, mas como eu sou uma criança dos anos 90, exatamente criança que viveu a transição entre a União Soviética para a Rússia, então eu vou conseguir explicar do meu ponto de vista e do ponto de vista histórico que eu sei, né, como que a gente se identificava. Então, quando o Império Russo virou... Olha, ainda bem que eu não tô voltando lá da época dos dinossauros. Mas sim, tem que voltar um pouco para trás. Quando a Rússia era império, já era um país de muitos povos diferentes, né? Muitas regiões conquistadas, anexadas, convidadas para fazer parte. Quando o Império Russo virou União Soviética, não mudou muita coisa. Quer dizer, até, né, eu tô falando em questão de auto-identificação. Que, obviamente, né, vários territórios viraram repúblicas, muitos territórios foram absorvidas, e, enfim. Claro que a União Soviética virou um negócio maior do que era antes. Então, as pessoas começaram a receber os documentos, passaportes, que muita gente durante o Império Russo não tinha. Então, lá no passaporte tinha seu nome, sei lá, nome dos seus pais, onde você mora, seu gênero, sexo, né, feminino, masculino, e nacionalidade. Nacionalidade, pra gente, não é ser cidadão do país, mas é mais coisa étnica. Por exemplo, Cazaquistão, hoje em dia é um país, mas era república da União Soviética. Então, a pessoa era cidadã da União Soviética com nacionalidade kazakh, né? A pessoa que etnicamente é de Cazaquistão. É a mesma coisa que a gente se identificava russo, ucraniano, bielorrusso. Lá no começo, quando eles começaram a colocar tudo no passaporte, era só pergunta: você é o quê? Ah, eu sou russo. Ah, eu sou ucraniano. Ah, eu sou bielorrusso. Ah, eu sou hebreu, eu sou, sei lá, tadjico. Depois virou uma regra que você colocava no passaporte conforme seus pais. Se seus pais, os dois são russos, você colocava no seu passaporte que você também é russo. Se seus pais, por exemplo, no passaporte da mãe é ucraniana e no passaporte do pai é russo, colocavam pelo pai, né, nacionalidade, o russo. Eu acredito que isso foi importante para entender, né, a população das regiões, para o povo se auto-identificar também, era importante, porque, querendo ou não, era um país, mas são culturas diferentes, inclusive religiões diferentes, por mais que a União Soviética não tinha religião. Mas, assim, costumes, línguas, alfabetos, sei lá. A Geórgia também era república da União Soviética, mas eles têm própria língua, própria alfabeto, música, que não tem nada a ver com o russo, né? Mas eram dois povos de um país. Então, pra gente, nacionalidade não é questão de pertencer ao país, mas sim identificação étnica. No caso dos russos, bielorrussos e ucranianos,
é mais difícil, né, de entender, porque a gente somos eslavos, como vários outros povos, né, da Sérvia, enfim, tem vários outros povos. Então você se identificava pelos seus pais, pela sua cultura, pela região onde você nasceu, né? Eu sei muito bem que a minha parte da minha família é muito misturada entre esses três povos. E engraçado, uma parte engraçada que quando a gente fez aquele exame genético de onde você é e tal, pra mim deu certinho esses três países. Como eu vou me identificar? Pela cultura, talvez. E na minha parte é mais difícil ainda, porque agora a gente vai entrar na minha história pessoal. Meu pai era militar e quando minha mãe estava grávida, eles moravam em São Petersburgo, que meu pai estava terminando a academia dele militar, sei lá, de 2 anos, né? Eu nasci e meu pai foi transferido para a Crimeia, para servir na Crimeia. Eu nasci, eu tinha alguns meses, pouco de menos, talvez, sei lá, 10 meses de vida, quando eles mudaram para Sevastopol, que fica na Crimeia, que na época era União Soviética. Tecnicamente pertencia a, desde ano 60 e pouco, não lembro qual ano foi, agora não vou abrir o Google agora para ver, mas o Nikita Khrushchev, nosso líder da época, ele falou, não faz sentido o Crimeia ficar na Rússia, vamos colocar ela para a República da Ucrânia. Só que na época não fazia diferença nenhuma. A gente continuava, nada mudou, né, para as pessoas. Então, como criança, bebê, pré-adolescente, adolescente, lá na Crimeia, eu me identificava como russa que mora na Crimeia. Eu tinha amigos que se identificavam como ucranianos, porque os pais deles eram da parte da Ucrânia, mas a gente se identificava como crimeanos. Porque isso é muito louco. Quem mora na Crimeia, ele se acha muito diferente de... Eu acho que isso é um pensamento de quem mora na ilha mesmo, sabe? Eles se acham diferente de todos os povos. Eles são de lá. Eles têm própria história muito rica. Os povos, nacionalidades que vivem na Crimeia são muito variados. Tem gregos, tem tártaros, tem ucranianos, tem russos. É muito difícil lá dentro se identificar como um povo quando você mora lá na ilha. Tanto que, às vezes, entre eles, rola alguma competição. Mas você não é daquele bairro, porque eu já faz 30 anos moro aqui e nunca vi alguém comer... Eu vi essa conversa, as pessoas estavam discutindo. Nossa, eu sou daqui, já faz 30 anos, eu nunca vi alguém comer mariscos desse jeito. E a pessoa respondia, eu, a vida inteira sou daqui, meus pais são daqui, e a gente sempre comia mariscos desse jeito. Uma coisa assim. Vamos para a próxima fase. Essa era a minha auto-identificação. Todo mundo tava junto e não se importava muito quem você é. Você é ucraniano, você é russo, você é tártaro. A gente era da Crimeia. Depois acaba a União Soviética e bagunça sem tamanho. Na Crimeia foi muito difícil as pessoas... Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu tô falando agora, mas na época eu lembro muito bem que as pessoas não aceitaram muito bem essa separação. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Como meu pai era militar da Marinha Russa, ele tinha que se retirar, né? E a gente mudou para Moscou. Então, eu morei em Moscou, no interior de Moscou, mas assim, o interior de Moscou é grande Moscou, né? Como se fosse, sei lá. Eu morei no interior, mas eu trabalhava dentro de Moscou e
sei lá, como se fosse Guarulhos e São Paulo, não sei, mais ou menos assim. E estudei também, enfim, muita gente faz isso. É difícil, né, viver longe do seu trabalho, do seu estudo, mas é a realidade de muita gente. Nunca me identifiquei como moscovita, por mais que eu me sinto em casa lá. Mas eles são, quem nasceu e cresceu em Moscou são muito diferentes de mim. E São Petersburgo é uma cidade que eu sempre visito desde eu sou muito pequena. Me sinto muito bem lá, me sinto em casa, me sinto muito confortável lá. É uma cidade que eu gostaria de morar alguns anos, né, na minha vida. Mas eu também não sou eles, porque eles também são muito diferentes. Eles são muito diferentes de moscovitas, que são rivais. Rivais assim, né, brincando. Eu não tô falando sério, como se fosse São Paulo e Rio de Janeiro, né, competindo pelas serem cidades mais importantes. Mas assim, zoeira, gente, zoeira, não é competição séria. Terminando, o que eu queria explicar, que mesmo se eu nasceria, caramba, não sei como falar, na Crimeia, eu não viro automaticamente ucraniana. Eu posso ser russa, cidadã da Ucrânia. Eu posso ser ucraniana, cidadã russa, da Federação Russa. Eu posso ser russa, cidadã de Cazaquistão. É mais ou menos assim que hoje em dia a gente se identifica. E vale mencionar que essa parte no passaporte não existe mais. Foi cancelada em 1997. Ou seja, muita gente não gostou disso. Mas as pessoas ainda têm esse costume de se identificar pela etnia, que a gente chama de nacionalidade, e não pela cidadania. Se fosse pela cidadania, eu seria brasileira. Brincando, eu não tenho cidadania brasileira ainda. Mas eu me sinto, claro que já me sinto também parte do Brasil. Mas no fim das contas eu vou dizer pra vocês que talvez eu tenha dificuldade para me auto-identificar. Talvez me identifico como russa, mas são 4 lugares onde eu me sinto bem, assim, né? Em São Petersburgo, Moscou e Sevastopol, que me sinto em casa. E São Paulo, claro, porque ultimamente essa é a minha casa. Espero que eu consegui passar, né, a ideia para quem sempre me pergunta, mas já que você é de Crimeia, você é ucraniana? Não, eu nunca fui cidadã da Ucrânia, mas todos os meus amigos foram. E é isso, gente. Curte, comenta e até a próxima.